Hoje nós vamos fazer aqui um pão. Esse pão é lá do canal da minha amiga Iara, do Espaço da Vovó Yala. Ela fez um pão e ficou um pão muito lindo e muito fofinho. Então hoje eu vou estar reproduzindo aqui a receita. E para essa receita a gente vai utilizar um ovo, a gente vai utilizar um sachê de fermento para pão. Aí eu vou usar também 3 colheres bem generosas de óleo. Vou usar também 3 colheres de açúcar, as colheres são de sopa. E aqui eu tenho 1 colher de chá de sal. Tenho também 3 xícaras de 250 ml de farinha de trigo peneirada, essa xícara aqui, ó. E a gente vai usar também 1 xícara de 250 ml de água morna. Pode ser que a nossa receita precise de um pouco mais de farinha de trigo. Mas, a princípio, eu vou estar utilizando essas 3 xícaras que eu falei para vocês. Agora, a gente vai começar a fazer a nossa receita. Aqui nessa bacia, eu vou colocar o ovo. Vou colocar também o óleo. Eu já vou acrescentar também aqui o açúcar. E eu vou acrescentar também o fermento. Eu vou misturar tudo isso aqui muito bem pra gente diluir aqui esse fermento. E eu já vou acrescentar também aqui a água. Só lembrando que a minha água está morna. A água tem que ser de morna para fria. É bem importante você fazer com água morna, porque assim o seu pão cresce melhor. Se você fizer com água fria, também dá certo, porém demora mais para crescer o seu pão. Depois que eu mexi bem para dissolver todos os ingredientes que eu mostrei para vocês, eu vou estar acrescentando aqui o sal e eu vou começar a acrescentar a nossa farinha de trigo. A farinha é importante que ela seja peneirada e também é importante você acrescentar ela aos poucos. Você vai acrescentando e vai misturando até você atingir o ponto correto da massa. Esse pão não precisa sovar, tá bom? É só você misturar aí com uma colher. A colher de pau é muito boa pra gente fazer pão. Aí a gente vai misturando e vai acrescentando mais um pouco. Vou acrescentar o restante da farinha. No total aqui foi as 3 xícaras que eu mostrei pra vocês. Como a Yala mesmo disse lá no canal dela, pode ser que você precise de mais um pouco de farinha. Ela diz assim que vai depender do tamanho do ovo. Então, a minha massa, ela tá um pouco mole. Eu vou pegar mais 1 xícara de farinha e vou acrescentar aqui. Porém, eu vou colocar aos poucos. Vou peneirar aqui a nossa farinha. Aí eu vou começar a acrescentar aqui de pouquinho em pouquinho, porque pode ser que eu não precise de 1 xícara toda. Mesmo sendo um pão que não precisa de sovar, você tem que misturar ele bem com a colher. Eu acrescentei o restante da farinha, então no total foram 4 xícaras de 250 ml. Agora é só misturar bem pra gente poder atingir o ponto correto da massa. Você tem que agregar bem a farinha. Bom, o ponto que eu consegui com a nossa massa é esse aqui, ó. Ela é uma massa ainda pegajosa, porque ela não é uma massa mole e também não é uma massa de sovar. Então, ela fica assim, ó, meia pegajosa. Porém, você não pode acrescentar mais farinha, porque se você acrescentar mais farinha, aí não vai dar certo o seu pão. Agora, eu vou deixar ela crescer. Eu vou pegar a tampa, vou colocar aqui nessa vasilha e vou deixar ela crescer até dobrar de volume. Quando ela estiver já no ponto, eu mostro pra vocês
eu modelando aqui o nosso pão. Agora que a nossa massa já cresceu, ela já dobrou de tamanho, a gente vai modelar aqui os nossos pães. Eu já higienizei as minhas mãos, aí agora a gente vai modelar. Não precisa de rolo, não precisa de nada não. E só uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, lá no espaço da vovó Yala, ela disse assim ela disse uma dica muito legal aí pra gente poder fazer o nosso pão crescer mais rápido, né? Ela aquece o forno e desliga o forno e coloca a massa para crescer dentro do forno. Dessa forma, ele cresce mais rápido. Porém, eu não fiz assim porque aqui hoje não está frio, hoje está bem quente, então ele cresceu super bem assim, mas vale muito a dica que ela deu. Aí aqui eu coloquei um pouquinho só de farinha de trigo aqui, porque aí a gente vai passar farinha nas mãos pra gente poder modelar o nosso pão. Olha que legal que ficou esse pão. Eu apenas misturei ele aqui, ó. Mexi ele assim, porque ele tava grandão. Aí ele já murcha, ó. Em seguida que você já mexe ele, ele já murcha. Agora eu vou estar partindo ele aqui pra gente poder começar a modelar os nossos pães. Eu dividi a minha massa em vários pedaços. Você modela da forma que você achar melhor, tá bom? Aí a gente vai passar aqui a farinha nas mãos. E vai pegar vai pegar a nossa massinha, ó, e a gente vai modelar ela. É super fácil de modelar. A farinha não deixa ela ficar grudenta. Aí, deixa assim. Aí, toda hora que você for pegar um pedacinho da massa pra você modelar, você passa farinha na mão. Aí, eu estou colocando ele em uma forma. Eu passei margarina e passei farinha também nessa forma. Eu terminei de modelar aqui os nossos pães, eles ficaram assim, ó. Deu duas formas, uma menor e essa aqui um pouco maior. Aí eu fiz esse pequenininho aqui, que foi o finalzinho da massa. Agora a gente vai deixar ele crescer por 30 minutos para levar para assar. Os meus pãezinhos já cresceram, agora eu vou levar eles para assar. Eu não vou pincelar, vou assar eles desse jeito aqui. Cresceram bastante. Quando tiver prontinho, eu volto para mostrar para vocês. Eu vou assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Os nossos pães ficaram prontos. Eles estão muito lindos. Eles ficaram bem dourados, mesmo sem eu pincelar. Agora eu vou pincelar aqui um pouco de manteiga neles. Só por cima mesmo assim, para dar uma cor ainda mais bonita aqui nos nossos pães. Eu pincelei a manteiga aqui em cima dos pães. Eu vou mostrar para vocês como eles ficam crocantes. Ouve só o barulho. Eles ficam com a casquinha bem crocante e a manteiga dá toda a diferença. Olha o brilho que deu. Agora eu vou retirar aqui pra gente ver como que ficou. Eu retirei apenas o da forma menor, que são esses aqui, e esse outro aqui é o pedaço que eu retirei da forma grande. Olha a fofura desse pão. É um pão muito fofo mesmo, ele vai desmanchando, ó. Quando a gente vai retirando assim, ele vai desmanchando. Ele fica bem fofinho. A gente aperta ele assim, ó, e ele volta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar para mim aí o like. Se inscreva no nosso canal se vocês ainda não forem inscritos. Muito obrigado por assistir. Tchau para vocês e até o próximo vídeo.